Olá, meus queridos irmãos, salve Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui de volta na Catequese Simples para juntos conversarmos um pouco sobre a nossa fé católica e hoje não somente católica, mas também dos nossos amigos protestantes, né? Estamos aí no mês que eles vão celebrar mais um ano, né, da tal reforma protestante, entre aspas, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão da sola escritura e a divisão dentro do meio protestante, né? E a importância do magistério na interpretação das escrituras e da tradição da igreja, né? Por quê? Durante a Reforma Protestante se criou uma doutrina chamada sola escritura. O que significa isso? Que a Bíblia tem autoridade final diante dos concílios, diante do Papa, diante de qualquer pessoa, diante de qualquer coisa. A Bíblia está acima de todos, né? Diante da tradição, diante do magistério, a Bíblia é a autoridade final, a palavra final. É assim que os protestantes resumem a sola escritura, né? Que ela é a autoridade máxima do cristianismo, né? Nada mais é infalível, somente a Bíblia é, né, inspirada por Deus, pronto e acabou. Nós precisamos somente da Bíblia, né? As outras coisas nós utilizamos, nós recorremos, né, a outros ínteres, mas a Bíblia é a palavra final. Ou seja, para o protestante só basta ter as Sagradas Escrituras como regra de fé e moral, né? Já para nós católicos, né, nós não concordamos com isso. Nós cremos nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus inspirada, né? Mas nós cremos também na tradição da igreja e no magistério. E a tradição da igreja, né, e a Bíblia estão no mesmo patamar, pois ambas, né, nascem de uma mesma fonte, né, de que é Cristo. É Cristo que inspira as Escrituras e é Cristo, né, que nos dá a tradição da igreja. Pois ele mesmo disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Foi ali que se iniciou a tradição apostólica, né? A transmissão da palavra de Deus, da revelação divina, inicialmente foi oral, né? E com o tempo também essa tradição foi colocada por escrita. E São Paulo refuta essa tese quando ele diz lá, né, na carta aos Tessalonicenses, quando ele diz: recebei os nossos ensinamentos, seja, né, por escrito ou por palavra nossa. Aqui existe o que? Tradição, né? Aqui é a palavra nossa e o escrito, as cartas que eles enviavam para as comunidades daquela época. E uma dessas questões da sola escritura, né, que os protestantes dizem por aí, que ela é a autoridade final, mas o que nós vamos ver que a autoridade final dentro das igrejas protestantes nunca foi as Sagradas Escrituras inspiradas por Deus, né? Repito, a Bíblia é um fundamento, é um pilar da nossa fé católica, mas não somente ela, mas para eles sim, né? Então, dentro disso, houve, dentro da reforma, essa separação da igreja. E eles acreditam o quê? Que a Bíblia, sendo a única regra de fé, né, ela expõe claramente toda a doutrina cristã, né? Ou seja, toda doutrina cristã precisa ter a base bíblica. Também nós cremos nisso, né? Só que o problema de dizer que a Bíblia é a autoridade final é um erro, por quê? Porque isso nunca vai ser verdade. Porque a autoridade final de tudo aquilo que está escrito é de quem lê, né? Pode, não precisa ser a Bíblia. Se você pega qualquer outro livro e você lê, a interpretação que você dá, né? A autoridade vai estar em quem? No livro ou em você? Vai estar em você. E isso é que está no protestantismo. Nunca a Bíblia foi a palavra final lá, né? Sempre foi a opinião particular de cada denominação religiosa
deles. Os luteranos creem em uma coisa, os batistas em outros, né? Os presbiterianos em outros. Por quê? Porque cada um se utiliza da Bíblia para formar a sua teologia, né? A sua tradição daquela denominação religiosa. Então não é a Bíblia que tem autoridade, né? Existe uma falácia por aí dizendo, não, mas isso aí são assuntos secundários. Nós, nos assuntos primordiais, nós somos unidos, nós temos unidade, né? Isso é coisa secundária. Mas espera aí, o Espírito Santo vai nos ensinar coisas secundárias, né? Meio termos, meias verdades. O Espírito Santo vai nos deixar no sinuca de bico. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos revela como Cristo mesmo nos prometeu. Eu vou ao Pai e vos enviarei o Paráclito, que vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo, ele guia a igreja na verdade. Não são em meias verdades. Existem sim dentro da Igreja Católica questões, né, a serem debatidas, mas teológicas, né? Existem muitas, inclusive sobre Maria ser medianeira de todas as graças, sobre a questão do limbo dos infantes. Isso são discussões teológicas dentro da igreja. A questão da predestinação também existe aí, dentro de um ponto de vista de São Tomás de Aquino, né? E de um teólogo também, Luiz Molina. E existem essas discussões, mas todos baseados dentro da tradição da igreja e guiados pelo seu magistério eclesiástico, né? Pois naquilo que a igreja não bateu o martelo ainda, pode haver discussões teológicas. E essas discussões teológicas dentro do catolicismo, diferente do protestantismo, é para se chegar a um denominador comum, né? Não é simplesmente para encher ego. A minha doutrina está certa, né? A de A, de B, não. Dentro do catolicismo nós temos os movimentos, nós temos pastorais, nós temos confrarias religiosas, né? Mas todas, né, debaixo da autoridade da igreja, que tem como o Papa, como aquele que é o líder, né, de toda a igreja católica, o cabeça, né, visível da igreja, né? Então a unidade da igreja que está afirmada diante da figura do Santo Padre, né? Aí na figura do Papa Francisco hoje em dia, né? Então, para que um católico ele saia, né, dessa unidade da fé católica, ele tem que quebrar os pilares da fé, né? Que são três: a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério. O católico, para sair da unidade da igreja, ele tem que quebrar isso, né? Já o protestante, ele tem a Bíblia como única regra de fé, mas eles não entram no consenso, né? Eles não entram em consenso nenhum. Cada denominação religiosa tem a sua confissão de fé, diz eles, baseada nas Escrituras. Mas aí tem membros daquela denominação que não aceita aquela confissão de fé. Então, para que adianta ter uma confissão de fé que você disse ser baseada nas Escrituras e você não levar à risca aquilo que está ali, né? Ainda essa semana, num grupo, eu tive uma discussão sobre a questão que encontrei dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus, que Maria é mãe de Deus. Mas lá eles colocam, não, ali não é mãe de Deus, é portadora de Deus, não é muito desse jeito. Ou seja, uma organização religiosa coloca na sua declaração de fé aquele que é um dos concílios católicos, né? De Niceia, de Constantinopla, de Éfeso e de Calcedônia, que Maria é mãe de Deus, sobre a pessoa de Cristo, né? A Theotokos, a portadora de Deus, mas lá disse, aquela que gerou Deus, né? Quem gera é mãe. Por isso que Maria é mãe de Deus. Como é que alguém coloca na sua confissão de fé e depois diz, não, não é desse jeito, né? Isso aí é desonestidade intelectual.
né? Pois se você aceita aquilo ali, que o protestante é assim, né? Já que a Bíblia é a autoridade final, você aceita aquela declaração, você tem que aceitar um todo. Se você não aceita um todo daquela declaração que você diz ser baseada na Bíblia, você segue simplesmente a sua opinião particular. E é isso que vinga, não é a Bíblia. Por isso que eu digo, não é a Bíblia que vinga no meio protestante, não é ela que tem autoridade final. Quem tem autoridade final é a opinião particular de cada um. Isso é certo. A única unidade que eu vejo dentro do protestantismo é ser contra o catolicismo, né? Todo mundo lá tem a interpretação correta da Bíblia, a Igreja Católica não. Somente a Igreja Católica tem a interpretação errada das Sagradas Escrituras, né? Aí eu pergunto para o protestante, quem é que tem autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras? É cada um por si? Pois se criou essa questão do livre exame, né? Ou seja, o Espírito Santo, segundo eles, ilumina cada um, né? Cada um pega ali a Bíblia, lê e diz: o Espírito Santo me disse isso, o Espírito Santo me disse aquilo. Isso nada mais é que gnosticismo, né? Eu tenho conhecimento, não preciso os outros. Eu tenho conhecimento pessoal. Isso é gnose, né? Isso nasce dentro do pensamento da heresia gnóstica lá dos primeiros séculos, ou seja, eu não preciso de magistério, eu não preciso de tradição, não preciso de padre, não preciso de bispo. Eu sou inspirado pelo Espírito Santo, pronto, e acabou. Isso é muito problemático, né? Já para nós católicos não. Pois o quê? Nós cremos que a Igreja Católica que formou a Bíblia, né? Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, sim. O Antigo Testamento, eu só creio no Antigo Testamento, nos livros que estão lá, né? Inclusive os 7 livros que não tem na Bíblia protestante, eu creio porque a igreja me manda crer. Eu repetindo aquilo que Santo Agostinho diz, né? Eu não creria nas Escrituras se a autoridade da Igreja Católica não falasse, né? Ou seja, a autoridade da igreja. E por quê? Porque o magistério é importante, e porque o magistério ele é infalível, e porque o magistério, né, ele tem autoridade para interpretar as escrituras, pois é o mesmo magistério que nos deu as escrituras. E como o magistério da igreja, inspirado pelo Espírito Santo, né, nos confirmou quais livros deveriam fazer parte das escrituras, logo esse mesmo magistério tem autoridade para interpretar as mesmas escrituras. E aqui está a fonte da unidade e da segurança de nós católicos, né? Nós não precisamos nos aventurar pessoalmente por aí, lendo a Bíblia, correndo o risco de entrar em inúmeras contradições, porque nós temos a autoridade da igreja, nós temos a história dos santos, a interpretação que eles deram para aqueles capítulos e versículos. Nós temos o magistério da igreja, né, que nos dá uma liturgia pronta. E aquela liturgia ali é a interpretação da igreja. Quando você pega as leituras de domingo, né, e você vê como aquelas leituras se batem, é porque a igreja interpretou corretamente ali para nos dar, dentro daquela liturgia, uma mensagem daquele dia, né? Aquele ali é o sinal do magistério infalível da igreja. E aqui, no número 84, quando fala sobre o magistério da igreja, diz assim: o patrimônio sagrado, né, o depósito da fé contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiada pelos apóstolos à totalidade da igreja, apegando-se firmemente ao mesmo. O povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e na fração do pão, e nas orações, de sorte que na conservação dos exercícios e na profissão de fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis, né? É para isso que serve o magistério, para que eles passem a doutrina dos apóstolos, né? Incorrupta, certa, né, pela tradição. É eles que vão olhar, a partir da sucessão apostólica, aquilo que pertence à tradição da igreja.
ao santo magistério da igreja, né? Que vai nos trazer o verdadeiro depósito da fé e nos dá essa verdadeira unidade daquilo que os apóstolos ensinaram para nós, né? E aqui vai dizer ainda mais à frente, né? No número 85, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, né? Então aqui está claro, né, que a autoridade para interpretar sagradas escrituras e aquilo que faz parte da tradição, ou seja, pois a tradição também é a palavra de Deus que nos foi transmitida pelos apóstolos. Então, por isso que nós temos a palavra de Deus. Por isso que nós temos o conhecimento daquilo que os apóstolos ensinaram, pois essa autoridade foi dada ao magistério e, exercendo esse poder em nome de Cristo, nos ensina a verdade de fé. Nos ensina qual é a autoridade das Escrituras na nossa vida. Nos ensina qual é a autoridade do magistério na nossa vida. Nos ensina qual é a autoridade da tradição da igreja na nossa vida. Nós não precisamos, né, ficar aí pulando para lá e para cá, tendo opinião particular. Nós temos a autoridade da igreja. Nós temos, né, a força do Espírito Santo que une a igreja, mesmo diante dos conflitos que aparecem nos seus membros, nas suas pastorais, nos seus movimentos. Mas essa unidade de manter esse tripé, né? A tradição, as escrituras e o magistério. Assim nós vamos viver nessa unidade. Nós vamos conhecer a doutrina dos apóstolos. Não é cada um por si, se dizendo, né, autoridade inspirada pelo Espírito Santo, né? Ai Deus, me dê aí, fala comigo, que eu terei a verdadeira revelação. Isso é gnose, isso é heresia. A verdadeira autoridade para interpretar as Escrituras é do magistério da igreja, não é a opinião particular de Y, né? ou daquele ali. A autoridade para interpretar é do magistério, pois aí nós vamos nos manter na doutrina dos apóstolos, nós vamos nos manter na autoridade apostólica e sem medo de errar. Eu não precisarei ficar aí discutindo sobre isso ou aquilo, né? Se dizendo, isso aqui da minha igreja que é o certo, da sua é errado. Não. Nós católicos absorvemos a verdadeira fé, a totalidade da fé. Então, meus queridos irmãos, é isso que eu quis passar para vocês hoje, e que o Divino Espírito Santo esteja nos unindo cada vez mais, né? No mesmo corpo, no mesmo Espírito, num só coração. Que Deus abençoe cada um de nós e salve Maria Santíssima, nossa Mãe, e viva Cristo Rei do Universo. Amém.